Graças e paz, povo de Deus. E aqui estamos em Santana, o bairro chamado Santana. Estamos aqui, ó, na Assembleia de Deus em Santana. Vou filmar ali mais perto de vocês. Ó, ali tem a pracinha de Santana. Aqui tem um, esqueci o nome desse negócio azul aqui, esqueci o nome dele. Ali tem a padaria panificadora, super quente. Aqui tem um caldo de cana e aqui vai ser o evento. Hoje, Santa Ceia do Senhor, vai ser um culto lindo, como sempre tem sido, um culto abençoadíssimo por Deus. Aqui, ó, Assembleia de Deus, essa é a igreja. Pastor Sérgio Damasceno é o presidente, vice é o Eduardo Brum, pastor Eduardo Brum, e presidente de honra, pastor Renato Brum, né? Já jubilado, mas ainda está em exercício aqui como presidente de honra. Então essa é a igreja Assembleia de Deus em Santana. Hoje o culto de Santa Ceia vai ser uma bênção. Fica conosco nesse vídeo. Fica conosco nesse vídeo até o final. Estou mostrando aqui para vocês, o dia que vocês vierem aqui, vocês têm uma noção mais ou menos onde que fica a igreja, ó. Ali tem um campo de futebol ali tem uma quadra, tem um campo de futebol, aqui é a padaria, e essa é a igreja, Vamos entrando aqui. Hoje o culto de Santa Ceia do Senhor, e vem comigo adorar o Senhor. Vai ser lindo, sempre tem sido uma bênção, culto fervoroso, culto abençoadíssimo por Deus. O poder de Deus está neste lugar. Então eu convido você e sua família, senta no sofá e venha cultuar Deus conosco. Essa é a igreja, Assembleia de Deus de Santana, pastor Sérgio Damasceno, pastor Eduardo Brum e presidente de honra, pastor Renato Brum. Aqui, vem conosco, vamos entrar lá dentro. Aqui é a escadaria, a gente sobe, os irmãos já estão chegando, já estão se organizando. Olha aqui o Arthur, graças a Deus, meu irmão. Ó, ali a mesa já está preparada, e já vai começar, vai ser uma festa linda. Ó, tirar essa foto aqui para vocês botar na capa para vocês aí, ó. Mesa bonita. Esse meu coração conhecer.
Glória a Deus. Quantos vieram cercar a mesa do Senhor hoje com alegria no coração? Aleluia. Gratidão hoje. Gratidão. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11. Aleluia, que é o texto da ceia do Senhor. Primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11.
a partir do verso de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam amém? Amém. Então, como de costume, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, convosco, enquanto vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e embates de igreja. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais a lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tenhas porventura casas para comer, para beber, ou para beber, que eu comerei, ou para beber, isso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim todos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem veio anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? Deus, nós te oramos nesta noite, agradecido, Senhor, pela oportunidade de poder estar na Tua casa, Senhor, cercando a mesa do Senhor. Fala, Senhor, conosco nesta igreja, Senhor, através da Tua palavra, e receba, Deus, a nossa adoração de gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Oh
Eu os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que festa maravilhosa, que momento especial. Sem querer subestimar as outras festas, a festa da Santa Ceia é a festa mais importante mesmo. Eu quero parabenizar o pastor Sérgio Damasceno, o pastor Eduardo, todos os nossos obreiros aqui por essa festa. Que Deus possa nos abençoar. Eu pensei que eu ia encontrar aqui meu amigo pastor Renato Brum, mas ele está viajando, né? Sem delonga, irmão, abramos nossas Bíblias em João capítulo 13. Eu vou trazer uma pequena palavra. Eu entendo que hoje é ceia, não podemos nos prolongar muito. João capítulo 13, a partir do versículo 23, que nos diz assim: perto de Jesus estava sentado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. E esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu um pedaço de pão, Satanás entrou nele, e Jesus lhe disse: o que estás para fazer, fazei-o depressa. Amém? Cumprimento o seu irmão aí ao lado e diga para ele: foi bom você ter vindo, pois em Jesus somos uma grande família. Foi bom você ter vindo, pois em Jesus somos uma grande família. Canta comigo, meus irmãos. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Coloca a sua mão em cima do coração assim e canta: ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho no meu coração. Ele é tudo para mim. Eu tinha, irmãos, glória a Deus. Eu tinha aproximadamente de 11 a 12 anos quando ele entrou no meu coração e não saiu mais. Eu tomei a primeira ceia, eu tinha 13 anos de idade, irmãos. Estou tomando ceia até hoje. Todos nós conhecemos o texto bíblico que foi lido. Jesus, eu quero dar uma palavra boa aqui para os irmãos do interior, mas os que são nascidos daqui não vão ficar com ciúme não, tá bom? Nós somos salvos por um interiorano, meus irmãos. Jesus era do interior. Jesus, durante os seus 33 anos de ministério, ele foi aproximadamente 3 ou 4 vezes a Jerusalém. Grande parte do ministério dele, ele realizou no interior, meus irmãos. Era um interiorano que morreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, glorificando o nome do Senhor. Jesus, ele teria também participado de 3 ou 4 Páscoa, irmão. E esta no texto bíblico nessa noite foi a última Páscoa. A Bíblia nos diz que Jesus assentou-se com seus discípulos e ele turbou-se em espírito. Quando ele olhou para Judas, ele turbou-se em espírito. O que é turbar em espírito? Ele ficou agitado, irmãos. Ele ficou preocupado. Eu gosto muito de fazer a diferença entre Jesus e Cristo.
Cristo, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que Cristo era o sobrenome de Jesus. Cristo nunca foi o sobrenome de Jesus. Jesus não teve sobrenome. O anjo Gabriel disse a Maria: você terá um filho e colocarás o nome de Jesus. Então o nome, a princípio, irmãos, Jesus só tinha o nome de Jesus. Depois foi incorporado a palavra Cristo, e aí ficou Jesus Cristo. Foi a partir da ressurreição de Jesus, aproximadamente, que eles começaram a chamar Jesus de Jesus Cristo, porque Jesus era o filho legítimo de Deus, e Cristo era um filho homem, meus irmãos. Eu costumo dizer que quem estava naquela cruz, meus irmãos, não era o Jesus. Quem estava naquela cruz era o Cristo, porque seria muito fácil para Jesus vencer o diabo. Ele não precisava nem ir para a cruz para vencer o diabo. O Jesus, com o sopro da sua boca, ele venceria o diabo. Mas quem venceu o diabo foi o Cristo, irmãos, ou seja, o Deus homem. É por isso que ele teve sede, é por isso que ele reclamou com Deus: Deus meu, porque tu estás me abandonando? Porque ali estava o Cristo, irmãos, que se fez homem para morrer em nosso lugar. Então Jesus turbou-se em espírito, mas depois ele pega uma toalha, tira a sua capa, amarra aquela toalha e começa a lavar os pés do discípulo. Eu não sei se vocês já perceberam que Pedro, antes dele ter o caráter espiritual dele moldado por Deus, ele era um questionador. Que Pedro questionava tudo, irmãos. Infelizmente nós temos crente nos dias modernos assim. Infelizmente nós temos obreiro que questiona tudo, questiona o pregador, questiona o pastor, questiona o conjunto, questiona o horário do culto, questiona tudo. E Pedro era um questionador. Pedro foi um dos homens que mais deu trabalho a Jesus, antes do caráter dele ter sido forjado por Jesus. Então, quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro o questionou, dizendo: o Senhor não vai lavar os seus pés? Olha como o homem era questionador, irmão. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Se ele não fosse questionador, irmãos, ele disse: ah, então tá bom, Jesus, então tá bom, então eu entendi agora. Ele até pediria desculpa, Jesus, foi, então me desculpe, eu estou entendendo. Mas como, irmãos, a natureza dele era de questionar tudo, que Deus nos livra dos questionadores, meus irmãos. Eu tenho dó do pastor que tem questionador na igreja, irmão. O questionador é como se fosse uma erva daninha, irmãos. Como o questionador prejudica a obra de Deus? Ele critica tudo, ele questiona tudo. Aí quando Jesus disse isso, aí ele deu uma sugestão a Jesus: então só vai lavar as minhas mãos, a minha cabeça. O bichinho terrível, né, meus irmãos? Aí Jesus disse assim: não, rapaz, ninguém precisa ser lavado a não ser lavado apenas os pés, Pedro. Aí Pedro entendeu. Aí Jesus, irmãos, começa a dizer: olha, eu vou tomar essa ceia, essa é a última vez que eu estou convosco. Esta é a última vez que eu como deste pão, que eu bebo deste vinho, porque eu quero prometer uma coisa a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu vou voltar para o meu Pai, eu vou para o céu, e eu vou ficar aguardando o dia que o meu Pai me enviar para eu voltar. Eu vou levar vocês lá para cima, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas vocês não precisam ficar preocupados não, porque eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus está aqui na pessoa augusta do Espírito Santo, meus irmãos. Então, quando Jesus disse isto, ele disse: mas eu quero dizer uma coisa a vocês.
eu quero dizer uma coisa a vocês: há entre vocês um que vai me trair. Há entre vocês um que vai fazer eu chorar lágrimas de sangue. Há dentre vocês um que vai me levar à cruz. Antes, meus irmãos, de Jesus dizer isto, de Jesus falar isto, ele disse uma palavra que me chama muita atenção. Quando Pedro o questionou, Jesus disse a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não entenderás, mas entenderás no futuro. Todas as vezes, irmãos, que eu falo isso, eu me lembro de uma experiência que marcou a minha vida. Em 76, eu era missionário lá no Nordeste Mineiro, numa cidade por nome de Chapada do Norte, e eu tinha um ponto de culto numa vilazinha chamada Boa Vista. Esse ponto de culto era mensal. Todo mês eu ia para esse ponto de culto. Eu ia a cavalo, eram uns 20 quilômetros mais um pouco. Eu ia a cavalo e eu saía num sábado de manhã e voltava na segunda-feira à tarde. Como eu estava ameaçado de morte naquele lugar, a Ritinha me perguntava: meu bem, quando que você vai voltar? Na minha boca saía a expressão segunda-feira, e dentro de mim saía a outra expressão, ou nunca mais, porque eu estava ameaçado naquele lugar. E um dia, irmãos, eu passava dentro de uma mata e eu estava acostumado, era um trilho, não tinha condições, era humanamente impossível eu errar aquele lugar, porque todo mês eu passava para lá e voltava. Eu conhecia aquela estrada, aquele trilho, e misteriosamente em um sábado eu me perdi dentro daquela mata e eu tentei achar o trilho outra vez e eu não conseguia. Eu levava a mula para lá, eu levava a mula para cá e eu não conseguia. E eu já comecei a ficar preocupado, porque já estava chegando a tarde e era um lugar muito perigoso. Naquela mata tinha muitas onças, irmãos, e eu comecei a ficar preocupado. E eu comecei a gritar então, mas gritar para quem? Eu estava dentro de uma mata, só que eu não sabia que perto da onde eu estava gritando, um rapaz por nome José Maria, era um caboclo, ele estava preparando uma roça dentro da mata. Naquela época podia derrubar árvores, e ele tinha derrubado algumas árvores e estava preparando a terra para plantar. Como a terra é virgem, plantar dentro de uma mata o milho, o feijão, dá muito, meus irmãos, porque a terra é uma terra descansada. E aquele moço chegou perto de mim com um facão, preocupado, e disse: o que foi, meu senhor? E eu disse: moço, eu me perdi nesta mata, eu sou um pregador do evangelho, eu estou indo para Boa Vista e eu estou acostumado a passar todos os dias, todo mês, para lá e para cá, e eu não sei como que eu me perdi. E ele me guiou até a estrada, irmãos, e eu fiz o convite a ele: José Maria, vai hoje à noite assistir o culto. Eles me chamavam de Sou Zé Crente. Ele disse: Sou Zé Crente, hoje eu não posso ir, mas o mês que vem eu vou assistir o culto. No outro mês, irmãos, eu estava dirigindo o culto, quando eu olho na porta, olha quem chegou: o José Maria com toda a sua família. Na hora do apelo, o José Maria, a sua esposa e os seus filhos, todos aceitaram Jesus. Deus permitiu que eu me perdesse naquela estrada, naquele trilho, para ganhar uma família para Jesus. Nós batizamos o José Maria lá em Chapada do Norte. José Maria se tornou membro da igreja, irmãos. O que eu faço, Deus está dizendo para você nessa noite, minha irmã. O que eu faço, Deus está dizendo para você nessa noite. Você não entende agora, mas entenderás amanhã. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós estaríamos lascados se tivesse pelo menos um versículo da Bíblia dizendo que nós temos que entender Deus.
nós estaríamos arrasados, irmãos. Nós estaríamos miseravelmente perdidos se tivesse pelo menos um versículo na Bíblia dizendo que nós temos que entender Deus. Deus nos chamou para entender a Ele. Deus nos chamou para sermos obedientes a Ele, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você pode ser uma grande esposa. Sem fé você pode ser um grande esposo. Sem fé você pode ser um grande profissional. Sem fé você pode ser um grande cidadão. Mas sem fé nós não podemos agradar aquele que está conosco aqui nesta manhã. E quando Pedro ouviu Jesus falar: há alguém aqui que vai me trair, como ele era questionador, ele olhou para João. Eu tenho um estudo bíblico, irmãos, que eu falo sobre o cristão e a sua intimidade com Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18, separa a humanidade em dois grupos: o grupo que serve a Deus e o grupo que não serve a Deus. Mas nós, com o grupo que serve a Deus, nós podemos dividi-lo também em dois grupos. O grupo que tem ambos os grupos são salvos, irmão. O grupo que tem intimidade com Deus e o grupo que não tem intimidade com Deus. Exemplo de alguém que foi salvo, mas que não tinha intimidade com Deus: o ladrão da cruz, irmãos. Aquele ladrão da cruz, ele só vai receber o galardão da salvação. Ele não vai receber o que você vai receber, meu irmão. Ele não vai receber o que nós vamos receber, porque ele não teve tempo de investir no reino de Deus, porque todo o tempo dele ele perdeu no mundo. Mas ele aceitou a salvação como se fosse pelo fogo, irmãos. Ele passou na última hora no teste de Jesus. Então, meus irmãos, a diferença do crente que tem intimidade com Deus e do crente que não tem intimidade com Deus é muito grande. O diabo não está preocupado com aquele crente salvo que não tem intimidade com Deus, mas o diabo ele está preocupado com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu irmão, que tem intimidade com Deus. Porque o que faz a diferença na igreja são aquele grupo que faz a diferença com Deus, meus irmãos. É aquele grupo que tem intimidade com Deus, irmãos. Há dois tipos de oração: a oração com lágrimas e a oração sem lágrimas. A oração com lágrimas é boa, mas a oração sem lágrimas é boa, mas a oração com lágrimas é melhor ainda, porque a Bíblia nos diz que quando nós estamos orando e derramamos as nossas lágrimas diante de Deus, essas lágrimas são colhidas pelo anjo do Senhor e levadas para o outro de Deus. Quando chegarmos lá no céu, lá estarão as nossas obras e as nossas lágrimas como testemunho de que somos fiéis a Deus aqui na terra. Aleluia. Jesus subiu no monte da transfiguração e levou Pedro, João e Tiago. Ficaram 40 dias lá. Enquanto eles estavam lá em cima, estava havendo uma confusão embaixo. Os 3 apóstolos íntimos de Jesus estavam com ele lá no monte da transfiguração. Quando eu fui a Israel em 95, eu vi o monte da transfiguração. A nossa guia nos mostrou e disse: vocês estão vendo aquele monte lá? Sim, lá é o monte da transfiguração. Foi lá que cumpriu, irmãos, a palavra de Deus, que Jesus disse que muitos daqueles não morreria antes de ver a glória de Deus. Se cumpriu lá no monte da transfiguração. E Jesus, e havia um grupo embaixo, os outros apóstolos ficaram embaixo. E quando Jesus desceu com aqueles 3 homens,
O pai do moço lunático disse: Jesus, eu trouxe o meu filho para ser curado, mas os seus apóstolos não puderam curá-lo. Sabe por que não puderam? Porque os três estavam com Jesus lá em cima, irmãos. Não precisava ter os quatro embaixo. Se tivesse o Pedro questionador, o Pedro encrenqueiro, ele já resolveria o problema. Então, irmãos, o que faz a diferença é aquele crente que tem intimidade com Deus. Quando Jesus disse: um de vocês há de me trair, Pedro olha para o João. O João era o mais íntimo de Jesus, e a Bíblia diz que João estava perto de Jesus. O crente íntimo de Jesus, ele não consegue ficar longe de Jesus, irmãos. O crente íntimo de Jesus, ele só se sente bem quando ele está na presença de Deus. E Pedro fez um sinal para João, diz: você que está perto de Jesus. Minha irmã, quando alguém te pedir oração, lembra-se de uma coisa: essa pessoa está pedindo oração a você porque essa pessoa sabe que você é íntimo de Deus. Essa pessoa não pediria oração a você se ela não confiasse na sua comunhão com Deus. Então, quando Pedro pediu a João para perguntar a Jesus quem o trairia, Pedro sabia, irmãos, que João era o homem que tinha intimidade com Deus. Aleluia. Pergunta aí, Pedro. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Pergunta aí quem vai traí-lo. Jesus olhou para aqueles homens e lhes disse: aquele que eu lhe der o pão molhado será o traidor. Ai, irmãos, tem coisa que Deus está fazendo na sua vida que vai ser uma bênção tão grande na sua vida. Talvez você não está entendendo o agir de Deus. Em um dos meus 4 livros que eu escrevi, eu conto a história de um irmão. Ele trabalhava numa mina de carvão. Ele era o único crente naquela mina de carvão, irmãos. E os amigos dele abusavam muito dele porque ele era crente. E um dia, irmãos, na hora do almoço, eles saíram lá do interior da minas de carvão e ficaram cá na entrada dela almoçando. E na hora que o irmãozinho abriu a marmita para almoçar, ele fechou os olhos e orou a Deus. E a hora que ele estava com os olhos fechados orando a Deus, veio um cachorro, pulou na marmita dele e pegou o único pedacinho de carne que tinha naquela marmita e saiu correndo. E o povo abusou dele e disse: o irmão orou, mas não vigiou. O cachorro pegou a carne dele. Quando ele acaba de sair da mina, a história nos diz que a mina desabou e matou todos aqueles homens que estavam ali. Deus usou o cachorro para pegar a carne da marmita do nosso irmão para livrá-lo da morte. O que eu faço, Jesus está dizendo para nós: não entenderás agora, mas entenderás depois, e será grande a vitória na nossa vida. É aquele que eu der o pão molhado será o meu traidor. E a Bíblia nos disse que ele pegou o pão e deu para Judas. Havia uma tradição, meus irmãos, judaica, que quando em uma refeição, fosse almoço, jantar ou lanche, eles tinham por costume servir primeiro a pessoa mais amada. No caso do marido, ele serviria a esposa. No caso da esposa, serviria o marido. No caso do pai, serviria o filho. No caso da mãe, serviria a filha. Era a pessoa mais amada. Dava-se o primeiro pão, o primeiro pedaço. Olhando pela ótica humana, Jesus teria que dar aquele pão para o seu amigo João, mas ele deu o pão para o seu maior inimigo, irmãos. Era como se estivesse dizendo: Judas, você vai me trair, eu vou chorar lágrimas de sangue, você é meu inimigo, você não gosta de mim, mas eu continuo te amando, Judas. Mesmo eu sabendo
do Judas, eu vou ser morto. Por causa de você, eu continuo te amando. Aleluia. Paulo nos disse, irmãos, que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, irmãos. Como é fácil amar amigo, como é fácil a gente amar um irmão que é nosso amigo, mas nós éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos amou, e segundo o próprio Paulo, Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu amor. Vamos nos colocar de pé. O meu tempo está encerrado. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações, que possamos nessa noite tomar a ceia, irmão. Aleluia. Porque podemos agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial. E não se esqueça que o que Deus está fazendo na sua vida hoje, você só vai entender no futuro. Deus querido, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor meu Pai, por esta porção maravilhosa, por esta palavra vindo do céu para nossas vidas, Senhor. Agora, meu Pai, tua igreja, já saciada na tua palavra, Senhor, vai participar, Senhor Jesus Cristo, deste mandamento glorioso que o Senhor deixou para nós. E nós relembramos, não com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor venceu e nos deu esta vitória. Abençoa o teu povo, no nome de Jesus, ó meu Pai, e glorificamos ao teu nome. Aqui está à frente, Senhor, 6 novos membros da igreja, meu Pai, que desceram as águas, com a Luzia, Senhor, representando a sua mãe, a Carol. Meu Pai, que possa continuar abençoando os teus servos nesta obra, frutificando e salvando, Senhor. Também, meu Pai, pela Meire, voltando, o Eliel e a Érica, Senhor, e também o Reginaldo Borges. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor, pelos novos servos, meu Pai, que vem conosco para trabalhar para ti, para multiplicar em força e frutificar no campo de Santana. Nós glorificamos a ti, que a graça e as bênçãos do Senhor seja sobre a vida dos teus servos, no nome de Jesus. Amém.
adoração da tua palavra do Senhor. Vamos de pé. E Deus, irmão, vai me ajudar aqui a apresentar os bons Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, dando graça, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Senhor Deus, está aqui, Senhor Jesus amado, está o Senhor. Jesus vai ser distribuído agora a tua igreja. Senhor Jesus amado, abençoar e fortalecer, Senhor Jesus querido, Pai, a tua amada igreja, Senhor, que te aguarda, Senhor. Meu Deus, que neste momento, Senhor Jesus amado, nós possamos mencionar, Senhor Deus querido, Pai, aleluia. Meu Deus querido, tudo que o Senhor passou por nós ali na cruz do Calvário, Senhor. Meu Pai, que nos venha, Senhor Jesus amado, através desse sacrifício, Senhor, nos lavar de todo o pecado, Senhor. Em nome de Jesus está aqui, Senhor, este pão. E que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Amém. Jesus falou: se alguém não participar, não tem parte com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É uma gratidão, irmãos, você poder chegar, aleluia, ao final do mês, na presença do Senhor, para estar participando. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos, aleluia, não conseguem e desvia dos caminhos do Senhor. Mas você que chegou aqui até esta noite, você pode estar dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Porque, como o irmão disse, nós não somos nada se Ele não estiver conosco. Aleluia. A igreja de pé, vou ver aqui o pastor Joel que está apresentando o cálice ao Senhor. Aleluia. Pai querido, com muita alegria, meu Senhor, elevamos a nossa voz de oração para apresentar neste momento, Senhor, nós já participamos do pão,
Agora queremos apresentar, meu Senhor, esse contendo o suco da uva, Senhor. Pelo ato de fé nesta noite, e pelo poder da tua palavra, nós cremos, Senhor, que simboliza o teu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário, para a purificação dos nossos pecados. E assim, meu Deus, mais uma vez eu te peço, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada participante dessa noite, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 39 da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Louve ao Senhor nessa noite. Bendito seja o Cordeiro que na cruz prova padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele bebeu. possa, aleluia, estar te abençoando cada vez mais. E em cada momento que nós passamos aqui, irmão, nós possamos ser mais crente. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Crente em Cristo Jesus, irmão. E para ser crente, irmão, cada vez mais crente, não é você subir lá em cima, não. É você descer lá embaixo. Louvado seja o Senhor. Para que, aleluia, o seu lugar
lá do céu seja uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, irmãos, ele fez todo aquele sacrifício para quê? Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvar a nossa alma. Então, chegar a esse momento aqui, irmão, é uma gratidão. Aleluia, né? As coisas desse mundo querem nos impedir. Aleluia, mas Jesus, ele pagou um preço muito caro para que você pudesse estar. Se você estiver olhando sempre para a cruz do Senhor, aleluia, todo aquele sacrifício, você vai conseguir vencer todos os obstáculos. Amém? A igreja de pé, vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o pastor Paulo para estar orando ao Senhor, agradecendo por esse momento maravilhoso. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos, o soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Neste momento, ó Pai, elevamos nossa voz a Ti, oração. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, participando do Seu desenvolvimento espiritual. Ó Deus, Senhor, venha nos fortalecer a cada dia, ó Pai. Deus querido, continue conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, vamos terminar com louvor? Pode sentar, irmãos. Vamos terminar com louvor. Aleluia, semana 6, está muito alegre, feliz. Que Deus abençoe todos. Pastor José Bruno, muito obrigado. Foi um presente, o senhor está aqui. Foi um presente feito. O Eduardo convidou. O Eduardo que trouxe presente para nós hoje. Então, vocês querem ouvir o cantor de novo, José? Vai.
meu Salvador. Vamos encerrar. Quero chamar aqui a Malessandra. A Malessandra vai viajar. Vamos orar. Malessandra Feliciano trabalhou o tempo todo com nós hoje, dia com Deus. Vai fazer uma viagem agora para o Rio de Janeiro. Vai na paz do Senhor, na bênção. Ele não demora, não, irmão. Demora não. Terça-feira tem culto a hora 9. Irmã dirigente desse culto. Irmã Cristina e irmã Santa. Vamos, alguém quer oração? Pode vir com a frente, irmão, por favor. Se alguém quer oração, pode vir, tá? Oração da fé, está com a causa na justiça, está buscando por alguém, está intercedendo por alguém, libertação, salvação de alguém da família, cura divina. Pastor Éder vai fazer a oração da fé e despedir o povo de Deus com a bênção apostólica. O Gabriel também, neto da irmã Denise, filho da Carol. A tua fé te dá a tua vitória. Porque nós aqui colando, nós já oramos com fé. Agora, se você vem aqui à frente com fé, você alcança a sua vitória. A paz do Senhor dos irmãos amigos. Aleluia. Deus, Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amado Deus eterno Pai, nesta noite, Senhor, Pai, o maior milagre o Senhor, meu Deus, já fez. Ó Deus, que é a salvação, meu Senhor, na cruz do Calvário, meu Deus. Ó Deus, mas a Tua palavra nos diz que esses sinais, ó Deus, dos milagres seguiriam aos que creem. Meu Deus, e nós cremos no milagre. Nós cremos, meu Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, pode entrar nesta causa. Que o Senhor pode, meu Senhor, resolver, ó Deus, este problema, meu Senhor amado. Ó Pai, apesar de que, meu Senhor, nós não te servimos por aquilo que o Senhor faz, mas é por aquilo que o Senhor é, meu Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que os passos dos homens bons são guiados pelo Senhor. Ó Deus amado, e as bênçãos, meu Senhor, e a Tua misericórdia nos acompanha. Pai amado, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, meu Senhor. Ó Deus, aqueles que estão viajando, aqueles que irão viajar. Ó Deus, aqueles, meu Senhor, que precisa de um milagre da parte do Senhor. Faça, Senhor. Ó Deus, nós lhe pedimos em o nome de Jesus. É que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Escola Bíblica Dominical a partir das 8 da manhã. Que Deus abençoe.
encerrado. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, ativa o sininho, comenta aí. E é isso aí.